3 alternativas de baixo custo como medicação intracanal e a forma que você tem de colocar cada uma delas. Essa daqui, clorexidina 2% gel, ok? Inserir a mesma agulha que você está usando para usar essa substância química como substância química auxiliar e você vai preencher todo o conduto. Você pode colocar, acomodar simplesmente uma esponja na região de embocadura de canal e proceder um selamento. Lembrando que sempre o selamento desejável para qualquer medicação intracanal é um selamento com resina, a fim de evitar uma microinfiltração e também evitar que o paciente acabe sofrendo fratura desse remanescente. E que também é de baixíssimo custo e que você pode lançar mão se você precisa de uma barreira física junto, né? Porque isso a clorexidina só não fornece, é o hidróxido de cálcio, PA, mais a clorexidina. Aqui uma das formas mais práticas e rápidas de você inserir essa medicação no condutor e vai posicionar. Lembrando, a gente não precisa ficar extravasando, não preciso carregar 10 vezes a minha lentula aqui e falar, nossa, eu vou extravasar de monte essa medicação para lesão, porque isso não ajuda. Eu vou inserir, ó, carreguei 1, 2 vezes. Se trata de um dente com bastante, com um diâmetro bastante grande, a gente pode aí inserir até umas 3 vezes essa lentula sendo carregada e já é suficiente. Eu não preciso necessariamente, a não ser que eu esteja fazendo uma apsificação, né? E aí eu preciso me preocupar um pouco mais com o preenchimento do canal por completo, até o ponto de saída de forame, mas se é uma medicação, um curativo de demora, eu simplesmente não preciso adicionar nada de iodofórmio, nada que eu vá precisar de um radiopacificador para verificar este preenchimento, especialmente se eu estou usando hidróxido de cálcio PA com clorexidina pela capacidade de fusão que a clorexidina 2% gel tem. Se eu ficar, às vezes, insistindo com a lentulo ou carregando mais ou inserindo demais essa lentulo para a região apical, eu começo a extravasar muita medicação e essa medicação extravasada, ela pode causar um flare-up por si só no meu paciente. A medicação intracanal é para ficar no interior do canal e não para ser extravasada. Lembrando, como existe a associação com clorexidina, nesse caso aqui, para essa pasta, essa medicação ela é indicada no caso do dente ter sido instrumentado utilizando como substância química auxiliar a clorexidina e o soro fisiológico, ok? Se você usou hipoclorito, essa opção não é viável. Hidróxido de cálcio, só que agora você fazer a espatulação com o soro fisiológico em função de ter usado eventualmente hipoclorito durante o seu preparo dos canais. E aí você não vai usar clorexidina, você vai usar o hidróxido de cálcio manipulado com soro fisiológico. Considero a mais prática de inserir também é com uma espiral de lentulo. Completo, tá, gente? Se eu tivesse instrumentado parcial, eu já teria colocado só parcial ali, já teria mais do que suficiente essa medicação. No entanto, né, como eu instrumentei por completo aqui, ó, 3 carregamentos de lentulo e já são suficientes, não preciso ficar exagerando mais do que isso, ó, vou só colocar um tiquinho a mais a lentulo só para vocês observarem também a extrusão que começa a ver dessa medicação, certo? Então, só fazer um selamento aqui à base de resina e essa medicação intracanal está colocada de maneira eficaz e extremamente rápida, tá certo? Uma quarta medicação intracanal aqui, bônus para você, tá? Que também é de baixo custo, porque além do hidróxido de cálcio, a gente tem o óxido de zinco na mesma proporção. E para fazer a liga dessas duas medicações ainda de uma maneira bastante positiva, a clorexidina em função da sua atividade antimicrobiana para acrescentar nesse momento essa medicação aqui. Ela se torna uma pasta obturadora, tá? A consistência que a gente prepara ela é um pouco diferente das outras medicações. Ela é acrescentada um pouco mais, né? O gel acrescentado o suficiente só para que ela fique numa consistência de cotozol, tá? E a forma de inserção dessa medicação aqui muda um pouco, que ela acontece através do uso de um calcador que você consegue medir o comprimento dele, né? Através do comprimento real já medido desse dente ou do comprimento aparente, você consegue ver se aquele calcador que você tem
se ele pode ser um calcador fine medium, de repente que ele consegue chegar onde você precisa, para daí sim essa medicação mais específica que ela tem utilidade, por exemplo, né, num tratamento de um caso que você precisa de um tampão apical pela formação radicular ainda incompleta, um ápice, um forame muito amplo e que você precisa, né, da mesma forma que você faria, por exemplo, um tampão apical de MTA ou que você faria um tampão apical com um cimento biocerâmico, cimento PBS Simo, e você faz aí com essa pasta obturadora, né? Ela é bastante interessante, especialmente em casos de dentes traumatizados, para você fazer essa inserção. Então, com o uso do próprio calcador, você pode até preparar, né, um conezinho, um pequeno incremento dessa pasta colocado então diretamente com o calcador na região, né, que você precisa. Aí, como essa pasta ela aparece radiograficamente, e nesse caso, se você está fazendo um fechamento apical, você precisa dessa pasta posicionada ali até 1 milímetro aquém da região ali que seria o vértice, né, desse dente. Você então tem que caprichar especialmente nesses primeiros incrementos. E você vai fazer isso como? Depois de posicionar, fazer uma radiografia para verificar tanto o posicionamento quanto a homogeneidade disso que você colocou, se está bem preenchido esse canal ali naquela porção, para depois continuar o seu preenchimento. Então, colocou 2, 3, 4 milímetros apicais, faz a radiografia antes de dar continuidade. E assim você segue, né, incremento em incremento. Você vai administrando aqui, que eu estou usando um calcador, você fala, poxa, em alguns pontos aí o calcador é muito fino, não estou conseguindo. Sugestão, pega um cone de gutta-percha, usa ele ao contrário, né, com a parte mais bojuda dele, parte mais coronária que seria desse cone, inverte ele, usa ele mesmo como calcador e aí você faz também o seu preenchimento bastante adequado e da mesma forma, especialmente num caso como esse, que aí a gente está tratando de um caso de uma apsificação, de um fechamento apical, eu coloco essa pasta e essa pasta ela permanece simplesmente com controle clínico e radiográfico trimestral até que haja esse fechamento, a gente já falou aqui antes, não necessariamente essa pasta depois vai ser removida. Então, por isso, veda com resina, faz a reabilitação coronária e ótimo. Um grande abraço para você, um grande beijo, a gente se vê na próxima.